Bom, então vamos lá. Eu vou passar a terceira parte aqui do treinamento do Guia do Vendedor de Consórcio. Tentei fazer ao vivo, mas não consegui, então estou gravando essa aula aqui para poder passar. Então, já vou direto lá para o treinamento. Então, esse aqui é o treinamento, é o que eu vou falar sobre nicho. Então, o que eu quero falar sobre o nicho? Que o nicho é a parte fundamental, a parte mais importante que o vendedor vai utilizar para conseguir identificar quem é o cliente dele. Então, eu já vou ser bem direto aqui ao ponto. Por quê? A prospecção, tem muita gente acha, até eu falo que muitas empresas erram nesse ponto aqui, porque tem muita empresa que explica sobre prospecção, certo? Prospecção é como eu vou chegar ao meu cliente, até ele, seja por telefone, seja pessoalmente, seja através das redes sociais, então eu vou atingir ele, vou chegar até ele. Porém, o nicho é quando eu consigo identificar quem é o meu cliente. A partir do momento que eu sei quem é o meu cliente, eu sei como chegar nele, eu sei quais argumentos utilizar com ele, quais problemas ele tem e o que eu posso levar como solução para ele. Por isso que essa parte aqui do treinamento ela é fundamental e ela é muito importante mesmo, tá? Então, vou lá. Então eu separei aqui 4 categorias para você conseguir identificar quem é o seu cliente, porque aquele vendedor que sai oferecendo tudo para todos, aquele que faz um anuncinho lá no Facebook, compra crédito de 15 mil a 5 milhões. Tá tudo errado. Tá tudo errado, porque é muito aleatório, tem centenas, milhões de possibilidades dentro de um anúncio desse e você não vai atingir ninguém. Agora, quando você tem um alvo certo e você fala diretamente com aquela pessoa, no momento que ela está vivendo um problema que ela tem e você vai chegar com a solução, aí sim pode ser que dê negócio. Então é isso que eu vou explicar falando desse módulo aqui, do nicho. Então, eu separei aqui as 4 opções. É claro que tem mais, tem consórcio de serviço, tem caminhão, tem ônibus, enfim, tem mais várias situações, mas eu coloquei essas aqui como as principais, porque aquela pessoa, aquele vendedor que também tem muitas opções, ele acaba não fazendo nada, certo? Então, vamos lá. Automóvel. Então eu coloquei aqui, primeiro carro, segundo carro, carro de luxo, carro para comerciante, carro de frota e vans. Então o que eu quero que você entenda aqui, somente falando do carro, é que cada cliente, ele está em uma situação e ele vive um problema. Então o que você precisa entender? Quais problemas ele tem e qual solução você consegue levar utilizando o consórcio para que essa solução seja feita. Até tem um vídeo aqui no canal do YouTube, até o meu vídeo que eu fiz desenvolvendo esse método aqui, que mais tem visualizações, tem mais de 15 mil visualizações. Eu coloco lá, venda consórcio com 5 passos, e aí coloco o primeiro carro como exemplo. Então lá eu identifico exatamente quem que é o cliente interessado no primeiro carro. Qual a idade dele? Então, se ele trabalha, tem 18 a 25 anos e ele trabalha, eu entendo que ele já tem uma necessidade, ou de ter um carro, ou de ter uma moto, porque ele já quer o meio de transporte dele, porque o meio de transporte dele significa liberdade, significa a locomoção, a não depender de ninguém. Então, tudo isso que eu estou falando, a locomoção, a não depender de ninguém, a não pegar trânsito, a não pegar ônibus, a não depender do transporte público, tudo isso é uma solução. Então, é isso que eu vendo. O consórcio é para chegar na solução. Então, aí tem a parcela que ele vai pagar e todo o planejamento. Mas, enfim, se eu sei que o cliente do primeiro carro tem um perfil, tem uma idade, o do segundo carro é a mesma coisa. O do segundo carro ele não vive os mesmos problemas do primeiro. Qual que é o principal problema, a principal objeção do primeiro carro? Principalmente para a maioria, a pressa. Mas eu não quero pagar para não ter. Mas eu tenho que tirar rápido.
Já no segundo carro, não tem essa necessidade. Porém, esse cliente ele vive outros problemas. Qual que é o problema de quem vai comprar o segundo carro? É a desvalorização que vai ter no carro dele. Se ele financiou, ele pagou 2, 3 carros, ele financiou 20, pagou 40 e hoje o carro vale menos de 15. Então ele pagou quase 3 carros. Agora na hora que ele vai vender o carro dele, vão pagar menos ainda e ele vai entrar em um novo financiamento. Então esse cliente ele já vive uma outra situação. Então ele quer um carro mais completo, ele quer mais conforto, ele quer mais comodidade. Primeiro carro ele teve que comprar um pouquinho mais básico, então agora ele pode se dar o luxo de ter um carro automático, um carro com ar, com direção, enfim. Então esses são os problemas. E aí eu pergunto para vocês, fica fácil identificar quem é o seu cliente? Quando você pensa no primeiro carro, pessoas de 18 a 25 anos que gostariam, que andam de ônibus, por exemplo, e gostariam de ter o primeiro carro. E quantos carros você vê na rua que poderiam ser o seu cliente pensando em trocar de carro? Porque é aquilo que eu falei, acho que no primeiro vídeo dessa série aqui, o cliente ele não precisa necessariamente fazer uma cota para dar o carro dele como lance. Ele pode fazer uma cota da diferença, paga essa cota, contempla essa cota, depois negocia melhor o carro, pega o crédito contemplado mais o dinheiro do carro e compra um carro novo. Vai estar num carro mais completo, pagando uma parcelinha baixa do consórcio. E clientes que compram um carro de luxo? Qual é o problema? Qual é o drama que vive quem compra um carro de luxo? Um carro de 200 mil, um carro de 100 mil reais? É mais ou menos parecido com a do segundo carro. Ele vai perder dinheiro na venda do dele. Ele vai pagar uma parcela alta se ele quiser pagar um juros baixo, porque ele vai ter que financiar em 36 meses. Pega um carro de 100 mil e faz em 36 meses para você ver o valor da parcela. Um cliente que está comprando um carro de 100 mil, vamos entender que ele está numa situação financeira boa. Porque senão ele não conseguiria nem arcar com o IPVA e os custos de um carro de luxo. Então, se ele vive numa condição privilegiada para ter um carro de luxo, vamos entender também que ele dá valor para o dinheiro dele, ele não rasga dinheiro. Então, é esse ponto que eu quero que fique muito claro nesse treinamento aqui. É por isso que eu falo que esse ponto, esse treinamento aqui é muito importante. Carros de comerciante, comerciante precisa de carro. E aí eu posso falar diversos comércios, quitanda, restaurante, loja de material de construção, autoelétrico, mecânica, enfim, o comércio em geral precisa de um carro. O dono precisa de um carro para trabalhar, para carregar peso. Ele não põe no carro particular dele, a não ser que ele já compre uma picape grande pensando nisso, que é o que muitos fazem. Mas qual é a necessidade, qual é o problema? Então, como o consórcio se transforma em solução? Carro de frota? Quais são as dificuldades? Então, o segredo, o que eu quero falar, o grande segredo é isso. É você identificar qual é o... E aí você pode escolher 2, 3 clientes específicos para você fazer um trabalho direcionado. E aí depois sim você vai ver qual é a melhor forma de prospecção para você atingir esse cliente. Você pode, por exemplo, fazer um trabalho específico de primeiro carro somente em estação de ônibus, ponto de ônibus, aqueles pontos que é lotado, e fazer um trabalho direcionado para a pessoa comprar o primeiro carro, pagar parcelas de R$300, R$350 por mês. Será que você vai conseguir captar muitos clientes para conseguir trabalhar e fazer uma venda? Para clientes nesse perfil? Ou fazer um material direcionado para quem já tem carro, conhecer uma condição especial para não perder dinheiro na hora de trocar, não ter o carro muito desvalorizado e evitar os juros do financiamento? Então, aquilo que eu falei, a solução que é o argumento que você vai fazer a pessoa te ouvir. E o consórcio é o meio para chegar na solução. E vans, para terminar o carro, vans. Van escolar, van executiva, também é um carro de trabalho, é um carro que se paga. Quais são as dificuldades? Então eu quero que entenda. As dificuldades do cliente
é o problema em comum que vai te dar abertura para você levar a solução. E a partir do momento que você conhece os problemas, é muito mais fácil você dialogar com o cliente. É muito mais fácil você passar a informação e ele querer te ouvir. E quanto mais a fundo você conhece esse problema, mais você se torna um especialista. E o cliente e clientes em geral, para qualquer tudo, você quer ouvir o especialista. Ah, você quer pintar a casa. Você não quer falar sobre a tinta com o especialista? E sobre a pintura, você não quer falar com um especialista em pintura? Que vai saber o que tem que fazer, o que não tem, se você não entende, por exemplo? Consórcio é a mesma coisa. Você tem que ser visto como um especialista. O imóvel é a mesma coisa. Vou falar do primeiro imóvel e do segundo imóvel, porque não tem muita diferença a primeira casa da segunda casa. Então você precisa se orientar nisso. A casa de praia para a primeira casa, a chácara para a primeira casa. Porque a primeira casa é uma necessidade. A chácara é outra necessidade, é outro momento que a pessoa está passando, o casal está passando. Então é por isso que você precisa se orientar aqui. E cada um desses casos é um produto, apartamento é outro produto, chácara é outro produto, casa de praia é outro produto, terreno é outro produto. Então você vai identificar, o ideal é você conseguir identificar os maiores problemas para conseguir levar a solução nesse sentido. E aí você levando a solução, o que você vai fazer? Você vai conseguir vender mais. Porque você tem um argumento para a pessoa te ouvir. E aí você vai direcionar, por isso que não adianta você querer vender tudo para todo mundo, porque isso não vai te ajudar, isso pelo contrário. Isso vai te impedir, vai te bloquear, porque você pode atirar para tanto lado que você não acerta ninguém. Agora, quando você tem um alvo, uma direção para ir, você já sabe com quem você vai falar, as dificuldades que ele passa, ou conhecer mais dificuldade para levar uma solução, é mais fácil. Então, a liberação do FGTS, pessoas que têm lá muito dinheiro guardado em fundo de garantia, que já trabalha 10, 15, 20 anos dentro de uma empresa, é um outro cliente em potencial para você trabalhar. Pessoas que querem ter renda com aluguel, um treinamento, um vídeo que eu tenho aqui no canal, acho que é o do PAP. Eu falo de um taxista que ele fechou o consórcio comigo há 8 anos atrás, que ele vem pagando e hoje ele tem renda de aluguel porque ele fez um consórcio lá atrás. Depois procura aí que você vai achar esse vídeo meu que eu explico isso daí. Então, pessoas que trabalham que não tem uma garantia no futuro, pensa a previdência aí para se aposentar. Quem que não quer ter uma renda de aluguel? Porém, você precisa identificar quem que é esse cliente, a idade dele, aonde você vai encontrar para ter o argumento certo com ele. Entendeu? Empresas. Então, empresas que pagam aluguel, que precisam de capital, maquinário, ampliação, que precisa de carro ou de frota e que tem agregados ou terceirizados. Cada uma dessa situação é um problema. Então, empresa que paga aluguel. Tem empresa que paga 10, 15, 20 mil reais de aluguel num prédio de 1 milhão. 1 milhão num prazo longo de consórcio, a parcela é 7 mil por mês. Será que esse cliente não se interessaria trocar 15, 20 mil de aluguel por uma parcela de 7 e pagar pelo que é dele? Ah, mas vai demorar. Tá, mas a empresa já está há quanto tempo pagando aluguel? Então, são argumentos. São argumentos. Será que para uma empresa que fatura X por mês, que paga 20 mil de aluguel, 7 mil do orçamento da empresa, pensando em um prédio, uma sede, vai atrapalhar o orçamento dela? Então, essa é a questão. Empresas que precisam de capital. E eu não estou falando de você vender capital de giro para a empresa que está desesperada precisando de dinheiro. Porque aí você não vai vender uma solução, você vai vender outro problema. A empresa já precisa de dinheiro. Aí ela acredita que você vai liberar para ela 500 mil, que vai resolver todos os problemas dela. Mas pode ter certeza, se nenhum banco liberou já 500 mil para ela, significa que ela já está sem alternativa. Aí você oferece um consórcio, enfim. A chance de dar errado, como na maioria das vezes dá errado,
é porque está vendendo o capital para a empresa errada no momento errado. Quando o cliente ele pode fazer capital, mas a empresa tem que estar boa, tem que estar sadia e tem que estar pensando em se programar. Ela faz aquisições, ela adquire, ela pode até adquirir o próprio um prédio e levantar capital, ou pode fazer para num prazo resgatar o crédito em dinheiro e gerar capital. Mas é sempre pensando no mais. Uma empresa boa. Não é uma empresa que está desesperada precisando de dinheiro, porque aí você não vai ajudar, você vai prejudicar ela. E fora a dor de cabeça que você vai arrumar para sua vida. E muitas vezes você recebe uma comissão, depois toma um estorno e aí não resolve nada a sua vida. Tá? Ou acaba arrumando um inimigo. Maquinários, ampliação. Então, empresa que compra maquinário de 100 mil, 200 mil, de 500 mil, que não tem alternativa de crédito, no consórcio consegue. Então, novamente, são várias situações aqui dentro deste treinamento que você consegue resolver problemas. Então, para você atingir, ter abertura e resolver esse problema, primeiro você precisa conhecer. E, de novo, se você faz um trabalho direcionado, você vai falar com 50 clientes de um perfil específico aqui. É mais fácil para você ir acostumando, ir melhorando o seu malho e estar cada vez mais afiado para conseguir atingir esse cliente, do que propriamente aleatório e no escuro. Certo? E a moto. Então, moto de trabalho ou de lazer até 10 mil é um perfil de cliente, tem uma faixa etária. Crédito de 10 mil no consórcio dá parcela de quanto? 100 reais, 200 reais, de acordo com o prazo. Uma pessoa que trabalha, ela pode pagar essa parcela. Assim como eu falei no último treinamento aqui do guia, o McDonald's que ela economiza, ela paga uma parcela e anda de moto. Aí uma moto de passeio ou de lazer, uma moto um pouco melhor, até 20 mil, que o crédito da parcela ainda continua baixo, é 300 reais por mês, para andar numa moto 300 cilindradas. Aí uma moto de trilha ou de lazer a partir de 30 mil, aí já é aquela moto mais uma 600. Então, você está vendo? E aí a partir de 30 mil, que aí também tem moto que é hobby, que Harley Davidson, essas motos 1000 cilindrada, aí moto de 50, 100, 200 mil reais. Então, o que eu quero deixar muito claro nesse treinamento aqui, e eu volto a frisar, essa parte aqui é a parte mais importante para o vendedor de consórcio, porque aqui você vai identificar quem é o seu cliente para conseguir chegar nele. Sem esses argumentos aqui, sem saber falar a linguagem dele e dos problemas dele, fica mais difícil. Se você já faz isso meio que no aleatório, entenda, isso aqui é uma técnica. E é essa técnica que vai facilitar para você, que vai facilitar você para vender mais, para captar mais cliente. Entendeu? Então, esse ponto aqui do nicho é, sem dúvida, muito importante. Como eu já venho frisando, estou batendo nessa tecla aqui toda hora, mas é de fato muito importante. Então, eu quero deixar essa aula aqui finalizada. O próximo vídeo que eu vou passar na quinta-feira, aí qualquer coisa eu já gravo, já ponho no canal e depois eu já vou bater um papo aqui com o pessoal. Eu vou falar sobre as formas de prospecção, porque no nicho, de novo, é quando você identifica quem é o seu cliente. A prospecção é como você vai chegar no seu cliente. E aí tem duas formas de você prospectar, tirando a indicação, que é ativa quando você vai atrás do cliente. Então, ativa, vou pegar uma listagem, vou ligar, ou vou fazer PAP, ou dentro do meu network eu vou começar a conversar diretamente com pessoas para oferecer primeiro carro, segundo carro, o carro de luxo, o carro do comerciante, a primeira casa, a segunda casa, a casa de praia, o terreno como investimento. Então, eu identifiquei lá, agora eu vou fazer como eu vou chegar e o que eu vou falar.
E a forma receptiva é quando você faz postagens, faz publicações nas redes sociais, né, na internet inteira, ou faz anúncio no comércio, faz anúncio no jornal, na televisão, no rádio, enfim. Aí o cliente ele vê, ele se interessa e ele vem até você. Então são essas duas formas de prospecção da próxima aula, que eu vou passar essa semana aqui na quinta-feira. E quero passar para todo mundo que vê esse vídeo aqui o meu WhatsApp direto particular. Então esse daqui é o meu WhatsApp, porque no final do último treinamento eu vou disponibilizar para quem entrar em contato comigo todo esse treinamento aqui, mas só no final, antes não, porque eu ainda estou passando. Então depois que eu finalizar, eu vou disponibilizar esse treinamento aqui para quem quiser ir repassando, ter ele, utilizar como treinamento, como apoio para os vendedores, para a equipe, eu vou disponibilizar. E aí eu estou pensando em criar lista de transmissão para quem for entrar em contato comigo e quiser fazer parte, receber essas dicas diariamente direto, mas aí por transmissão. E estou pensando em criar um grupo também, um grupo para o WhatsApp, mas só para vendedor, só para quem é do consórcio, supervisor, gerente, enfim, quem quiser participar, para só falar de consórcio, dica, um ajudar o outro, com o que está ajudando, com o que está dando certo. Então é isso daí, esse é o meu WhatsApp, entre em contato direto comigo e até o próximo vídeo na quinta-feira. Bom, um abraço a todos.